Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Meus irmãos, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele me deu de estar aqui com vocês, nesta assembleia tão bonita, tão abençoada, onde eu fui ministrado por Deus durante estes dias. Quem serve comida também precisa sentar para comer. E eu fui muito abençoado. Quero agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, por este privilégio, pois esta é a última ministração, aproveitar o ensejo. Agradecer o carinho do pastor Francisco Raposo em ter nos convidado, tendo aqui mesmo tanta gente abençoada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor. Mas ele foi muito generoso e nos chamou para estar com os irmãos ministrando alguma coisa de Deus. E a toda a mesa diretora, ao nosso querido pastor Pedro Aldi, pelo carinho que desfrutamos de muito tempo, e pedir as orações dos irmãos por nós ali nas Alagoas. O Senhor tem estado conosco, como tem estado aqui com os irmãos também. Mas precisamos das vossas orações. Agradecer ao pastor Manuel, que tem sido cicerone, né? Tem sido uma pessoa muito gentil, muito fina, uma pessoa abençoada pelo Senhor. Que Deus o recompense, o seu carinho, foi quem nos trouxe e tem cuidado de nós. Meus amados irmãos, nesta manhã, com a ajuda de Deus, eu quero trazer um assunto que já foi muito falado nas Assembleias de Deus no Brasil e que hoje está em desuso. Foi relegado a usos e costumes apenas. E, meus amados irmãos, eu não quero falar de usos e costumes, eu quero falar do que está na santa e gloriosa palavra de Deus sobre o assunto. Amém? Um assunto que tem trazido choques, tem trazido querelas, tem trazido dificuldades. E alguns dizem, eu li um artigo há uns 20 anos passados, um artigo oficial, onde dizia que os pastores não devem se intrometer, mas deixar o povo bem à vontade. Tem uns 20 anos que eu li essa orientação, dizendo que os pastores não deveriam se intrometer nesse assunto, mas deixar os crentes livres. Mas eu não concordei, nem concordo, porque a palavra de Deus, ela mexe com todas as áreas da nossa vida. O pastor Daniel, muito feliz em sua preleção, ele diz que começa por dentro. A Bíblia é totalmente inspirada. Paulo, quando escreveu, ele foi ordeiro, e essa ordem foi do Espírito Santo. E todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vida cristã afeta espírito, afeta alma. Glória a Deus, obrigado. A vida cristã afeta o espírito, afeta a alma, mas afeta também o que, meus amados irmãos? Corpo, é bíblico. E, meus amados irmãos, nós estamos numa geração que o modernismo, que pregamos ontem, e o progressismo tem chegado nas igrejas. Onde eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém. Então, se ela contém, a gente prega aquilo que a gente acha que é. E aquilo que a gente acha que não é, descarta. Mas a Bíblia não contém, a Bíblia ela é a palavra inspirada por Deus. Meus amados irmãos, e eu quero ler aqui um texto de Donald Stamps, que é o autor das notas da Bíblia de Estudo Pentecostal. Uma Bíblia boa, uma Bíblia que nunca vai cair em desuso, é uma Bíblia que já tem 26 anos de editada no Brasil, mas muito boa. Surgiram outras, mas ela continua sendo boa. E o
Donald Stamps, ele era conservador. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em Maceió, no tempo do saudoso pastor Manuel Pereira Lima. Ele esteve lá ministrando. Era um americano conservador. E ele dizia, está aqui na introdução, ele dizia, em negrito, está em itálico, melhor dizendo, lá embaixo, na introdução, na página 19. É vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo moderno de vestir-se e que adota passivelmente os costumes do mundo. Donald Stamps, ele dizia que é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidera o padrão bíblico de vestir-se. Vergonhosa. A igreja que não trata desse assunto. A igreja que deixa os cristãos à vontade. Não é? E ele disse, nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta, que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo. Aquele grande homem de Deus, ele dizia que a igreja que não cuida dessa parte, ela está numa situação vergonhosa. Por sinal, é uma palavra muito forte, principalmente para os dias atuais, onde, meu Deus, ninguém pode dizer nada. Não é verdade, irmãos amados? Se disser qualquer coisa, ofende. Se disser qualquer coisa, né, um auê. Não sei se usa essa expressão por aqui. Um barulho com uma gota d'água. Um reboliço, né? E lá em Alagoas tem uma palavra que, se você procurar na internet, chamada labafero. E eu descobri que é inteiramente alagoana. Quando tem um barulho grande, diz, ouve o maior, labafero. Então, meus amados irmãos, nós queremos abrir a Sagrada Escritura, por favor, na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Aqui tem 29:10, mas todos sabem que foi um equívoco de quem digitou. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 2, 9 e 10. Do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém. Somente o primeiro versículo. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Irmãos, Paulo era machista? Não, irmãos. A doutrina que ele falou para as mulheres é para os homens também. Por que ele usou as mulheres? Porque este problema afeta mais as mulheres, mas afeta também os homens. E principalmente nestes últimos dias, tem homem que está vestindo de uma forma, como disse Donald Stamps, vergonhosa. Então ele fala das mulheres porque é uma tendência maior, é da natureza da mulher. Mas não serve só para a mulher. Diz lá em Alagoas que o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Pastor Francisco Raposo, mas logo no Francisco. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem razão, pastor. É no Francisco, é no Sebastião, é no Antônio, é no José. É em todo mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ver o número 1 aí. Os irmãos e as irmãs não se assustem. Ninguém vai tratar da particularidade das igrejas. Ninguém vai tratar dos costumes regionais. Nós vamos tratar somente da santa e gloriosa palavra de Deus. Se os crentes entenderem a palavra, as demais coisas vão pela bênção, pela graça. Amém? Nós não vamos tratar, não se preocupem, nós não vamos tratar de detalhes, nós não vamos tratar de algumas peculiaridades, que lá na frente vocês vão ver que existe cada coisa no seu devido lugar. Número 1, em primeiro lugar, por que é necessário pudor? Antes do pecado de Adão e Eva, Adão e Eva estavam o quê, irmãos? Nus.
E não se envergonhavam, pois eram revestidos da glória, beleza de Deus. Por que era que Adão e Eva eram nus e não se envergonhavam? Porque eles eram revestidos da beleza de Deus, da glória de Deus. Ao vê-los nus, se é que tivesse alguém que os visse, ao vê-los nus antes da queda, os pensamentos de quem os visse seriam elevados a Deus Criador e não a volúpia. Condição essa perdida com a queda. Foi o que aconteceu em Romanos 3:23. Eu não quero que leiam, eu quero que citem de cor. Foi o que aconteceu na queda. Todos o que, irmãos? E o que foi que aconteceu? A queda destituiu. A palavra destituir quer dizer perder. Você foi destituído do cargo. O que quer dizer isso? Ele perdeu o cargo. Então a Bíblia diz que com a queda, os seres humanos perderam aquela glória, perderam aquela beleza. Então, antes você podia olhar para alguém despido, se é que existissem outras pessoas, além de Adão e Eva, e não haveria nenhuma atração, não haveria nenhuma coisa maligna, porque os homens estavam revestidos de quê? Os seres humanos revestidos da glória. Ô irmão, e na glória de Deus, quem é que vê nada de ruim? Não é verdade, irmãos? Numa manifestação da glória de Deus, é preciso estar com o cão no couro para pensar no pecado, não é verdade, irmãos? Então, nós vemos aqui que antes do pecado, mas Adão e Eva andavam nu, dizem os naturistas, né? Ou naturalistas. Eles dizem que Adão e Eva andavam nu, sim, mas porque eles estavam revestidos de quê? E na praia de nudismo estão revestidos da glória? Não, estão destituídos da glória, perderam a glória. Ao ponto de o próprio Deus, em sua bondade, após a queda, cobri-los de roupas. Olhe para cá, irmão. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira providência de Deus? Qual foi a primeira providência? Diz a Bíblia que Adão e Eva fizeram aventais, fizeram tangas. Fizeram tangas de quê, meus amados irmãos? De folhas. É verdade que isso aqui também tem cunho teológico, soteriológico. É verdade que isso aqui é uma figura. As tangas de folhas representam a justiça humana e a veste de pele de animal representa a justiça divina. E nós sabemos disso. Mas nós não vamos partir desse pressuposto. Nós vamos partir do pressuposto que quando o homem pecou, primeira coisa que Deus fez foi o que, irmãos? Roupas de peles. Roupas de peles. Isso aqui é uma lição. Com a queda, Deus providenciou roupa. Com a queda, Deus providenciou vestimenta. O homem estava com uma vestimenta, mas a vestimenta não era pudorosa. Eram vestimentas despudorosas. Então Deus fez uma veste com pudor. Para Adão e para quem mais, meus amados irmãos? Para Eva. Isso está na Bíblia. Nós vemos ainda, letra A. Antes vendo o corpo humano em glória, se glorificava a Deus. Após a queda, vendo-o, se esquece de Deus Criador e suscita-se a volúpia que age na mente de quem vê a nudez daquela pessoa que tem uma alma imortal e que foi criada para a glória de Deus. É natural hoje, depois que os seres humanos caíram, é natural que a pessoa, ao ver uma pessoa despida, não desperta um sentimento da glória de Deus, desperta volúpia. Uma pessoa despida ou mal vestida, ela desperta volúpia, porque a queda trouxe isso. Foi a queda, é produto da queda, trouxe isso. Por mais crente que você seja, por mais santo que você seja. Ah, irmão, mas eu sou espiritual, eu posso ir para a praia de nudismo. Vá não, meu irmão, vá não, viu? Glória a Jesus. Não vá, você vai cutucar o cão com vara curta. Então é melhor não ir, de maneira alguma, porque depois da queda, uma pessoa mal vestida ou desvestida produz volúpia, desperta sentimentos terríveis, desperta sentimentos da carne, desperta sentimentos pecaminosos. Letra B, vamos olhando aí por favor para ajudar. Quando se vê alguém vestido decentemente, essa pessoa não é vista como objeto de volúpia.
Quando se vê alguém vestido decentemente, essa pessoa não é vista como objeto de volúpia, mas a mente de quem a vê imediatamente se voltará para os aspectos morais e espirituais dela. Você vendo uma pessoa mal vestida, desperta volúpia. E você vendo uma pessoa bem vestida, você não vai pensar na carne daquela pessoa. Você vai pensar na alma daquela pessoa. Você vai pensar na beleza espiritual daquela pessoa. Portanto, faz-se necessário, B.1, faz-se necessário ocultar o corpo para revelar a alma. O pudor consiste na doutrina cristã esconder o corpo por causa da queda que a tudo danificou. Pudor significa esconder o corpo por causa da queda, por causa do pecado. Essa palavra queda é com Q maiúsculo. Quando você estiver lendo um livro de teologia e ver a palavra queda com Q maiúsculo, significa qual queda? Me ajude, por favor. A queda do jardim do Éden, que a tudo desmantelou, que a tudo perturbou, que a tudo danificou. Então, meus amados irmãos, o pudor consiste em esconder o corpo por causa da queda que a tudo danificou. Eu gostaria para vocês acordarem, vocês lessem a letra C. 1, 2, 3. Pastor, e eu e a minha esposa? Não tem problema, porque você casou com ela. Você casou com a sua esposa, você casou com o seu esposo. Então o Senhor Jeová, em sua graça, lhe permite desfrutar. Lhe permite sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Não há pecado nisso. De maneira alguma. Não tenha medo, não se assuste, que se Jesus vier você vai para o céu. Não tenha medo, porque foi o Criador que lhe deu essa liberdade. Então a única forma de nudez permitida por Deus para ser visualizada é do cônjuge. E mais ninguém. E mais ninguém. Aí é onde entra a pornografia, é aí onde entra o voyeurismo, é aí onde entra tantas outras coisas, tantos outros desajustes. Pastor, somente a minha esposa, só sua esposa. A nudez dela, não, você não peca. A nudez do seu marido, você não peca, porque foi uma concessão do Criador. E se eu fosse você, daria glória a Deus por isso. Né? Foi uma concessão do Criador. Então, pastor, eu posso tomar ceia? Pode, meu irmão, pode tomar ceia. Pastor, eu vi minha esposa hoje despida, meu Deus, e hoje é ceia. Meu irmão, tome a ceia, fale línguas e profetize. Glória a Deus das alturas do céu. Não tem nenhum problema, nenhum problema. Agora, pastor, eu vi a mulher do vizinho. Aí é outra coisa. Aí você não pode nem vir para a ceia, quanto mais tomar. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, em segundo lugar, o tópico 2 em negrito e caixa maior. Em segundo lugar, Deus agrada-se do atavio. Eu quero dar uma notícia boa a você. Uma notícia boa. Deus se agrada do atavio. Em outras palavras, Deus se agrada da beleza. Vestir-se com pudor não significa desmazelo, não significa andrajos, não significa matutice, não significa a roupa do troglodita, né? Troglodita, quem sabe o que é o troglodita? Muita gente sabe aqui. O que é um troglodita? É o homem das cavernas. Cuidado para não trocar as palavras. Uma vez o Papa veio ao Brasil e alguém foi dizer que o Papa era poliglota. E disse, eu quero saudar o Papa, que ele é um troglodita. Glória a Deus. Não, pelo amor de Deus, não confunda bem-te-vi com urubu, né, irmãos? Troglodita é o homem das cavernas. Eu quero dizer às irmãs que não se entristeçam com essa doutrina, porque o apóstolo São Paulo, que alguém disse que era machista, ele disse pelo Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus disse por ele, que as mulheres cristãs devem se ataviar. Pastor, e o que é ataviar? É uma palavra em desuso,
É uma palavra que parece que hoje só tem na nossa Bíblia corrigida, nas Bíblias mais antigas. O que é ataviar? No grego do Novo Testamento. Primeiro, número 1. 1, 2, 3, todo mundo. Observe. Paulo disse: quero, pois, que as mulheres se ataviem. O que é ataviar? Evidentemente, não só as mulheres, mas como eu disse, essa doutrina também atinge os homens. Atavio no grego, olha que coisa linda. Número 2, atavio no grego é cosmeo, que significa pôr em ordem, adornar, embelezar, decorar. A Bíblia diz que as mulheres cristãs e por conseguinte os homens devem andar ataviados. O povo que anda mais elegante na terra é crente da Assembleia de Deus. Ataviado. Uma vez eu pastorei em uma cidade do sertão, eu não sei por aqui, mas o povo do sertão lá em Alagoas só anda chique. Alguém disse que o sertão é terra de fome, terra de miséria. E as mulheres cristãs só andavam chiques, vinham para a igreja. E uma vez eu fui pregar para uma mulher. Ela disse: quero não, pastor, não quero não, que eu não posso ser crente não. Eu disse: por que a senhora não pode ser crente? Eu não tenho dinheiro para ser crente não. Eu disse: mas minha senhora, quem foi que disse que para ser crente tem que ter dinheiro? Homem, deixa estar que eu sei. Eu vejo como é que as crentes passam aqui, só passa chique. Ela disse que não podia ser crente porque não tinha dinheiro. Porque as crentes que passavam na porta da casa dela eram chiques. Pastor Wilton foi pastor lá em Delmiro Gouveia, e sabe que o povo lá só anda bonito, só anda elegante, com pudor e modéstia, porém ela é, porque Paulo disse pelo Espírito que os cristãos devem se ataviar, andar bonito, porque a palavra ataviar vem da palavra grega cosmel, e significa pôr em ordem, adornar, embelezar e decorar. Diga amém. Então Paulo não queria que as irmãs andassem desgrenhadas. Ele não queria que as irmãs andassem esmulambadas. Não, ele disse que era para andar cosmel, em forma elegante, bonita, ataviada. Vamos lá. Número 3. Esta palavra é derivada de cosmos, que refere-se à ordem, beleza, organização com que Deus criou e sustenta o universo. Você sabia que nós chamamos o universo de cosmos? É assim ou não é? Pois a palavra ataviar, cosmel, vem de cosmos. Por que o universo é chamado de cosmos? Porque a palavra cosmos quer dizer coisa bonita, coisa bela, coisa organizada, coisa no seu devido lugar, beleza. Por isso que o mundo é chamado de cosmos, porque Deus fez bonito. Por isso que o salmista diz: os céus manifestam a glória. Glória quer dizer beleza. Glória em hebraico quer dizer riqueza. Então, os crentes, disse Paulo, que é para andarem bonito. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a igreja, a veste na igreja, e os pais da igreja diziam, olha para cá, os pais da igreja diziam que a igreja não prescrevia modelos de roupa. Os pais da igreja diziam que a igreja nunca prescreveu modelo de roupa. Cada país, cada região, o evangelho não intervia em modelo de roupa, mas intervia na beleza e na dignidade. Por sinal, vocês nem sabem, mas todo crente só vem bonito para a igreja, principalmente para a Santa Ceia. É verdade ou não, irmãos amados? E se eu disser a vocês que isso é um costume da patrística? Os patrísticos recomendavam que os cristãos viessem com a melhor roupa para a celebração da ceia do Senhor. Glória a Deus. E a gente, sem saber disso, nossos pastores não sabiam disso, nossos antepassados, e a igreja criou, sem que ninguém obrigasse, sem que ninguém dissesse, a igreja criou esse hábito, que é patrístico, que é do início da igreja, de vir para a igreja bonito, principalmente no dia de quê, meus amados irmãos? Da Santa Ceia. Muito bem, número 4. Como derivação de cosmel e cosmos, vem a parecida palavra cosméticos, que são produtos de beleza que ajudam na melhora da aparência das pessoas.
Cosméticos vem de cosmel e vem de cosmos, que quer dizer beleza. Para que foi que você botou aquele negocinho para tapar o buraco da cara? Hein? Para que foi? Às vezes tem uma... Glória a Deus. Eu fiz um casamento essa semana passada, e a noiva chorou. Eu disse, minha filha, não chore não. Ele disse, pastor, é mesmo, senão vai cair o reboco. Glória a Deus. Cosmético é reboco. Porque a palavra cosmético vem de cosmel, cosmos, quer dizer embelezamento. Então, irmão, um cosmético moderado. Cuidado, lá em Alagoas tem um boi de reisado. O boi de reisado, aqui tem um Bumba Meu Boi, não é verdade? É todo mascarado, né? Cada mancha preta ao redor do olho. Aí é exagero, nós vamos já chegar nisso. Mas, pastor, a mulher anda elegante, ela pode colocar alguma coisa, tem um orifíciozinho no rosto, ela pode botar um negocinho. Paulo diz que pode, porque ela tem que se ataviar. Se ataviar. É como, irmãos, pastor, nós não podemos ser radicais, não podemos ser extremistas, nem 8, nem 80. A Bíblia diz, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Desviar para a direita é fanatismo. E desviar para a esquerda é liberalismo. Este é o caminho. Porque tem gente que diz que tudo é pecado. Havia pastores que diziam que um prendedor é pecado. É verdade ou não é, irmãos amados? Tinha que usar uma tira de pano encardida. Mas o Espírito Santo não ensina isso. É cosmel, é beleza. Deus dá liberdade do seu povo andar cosmetizado, embelezado. Cuidado, irmão. Lá em Maceió teve um problema, pastor Wilton, lembra? A gente era jovem e uma irmã colocou um coque superficial. Não sei se as irmãs aqui já usaram isso, usa também? Um preenchimentozinho. É verdade ou não, irmãos? Pastor, bom, eu não sei se pode aqui ou não pode, mas eu vou contar o que aconteceu lá. Lá uma irmã, ela era escurinha, era afro, uma mulher de elegância, uma mulher professora universitária, uma mulher fina. Mas o cabelo dela era difícil e ela arrumou um coque artificial e colocou, irmão, isso deu um barulho. Isso foi uns 40 anos passados. Isso deu um barulho, o presbitério se levantou contra o pastor. Tome providência, pastor. Tome providência com a irmã, que ela está vaidosa e que ela comprou um cabelo que não é dela. Aí o pastor, coitado, o pastor era um homem de uma certa visão, mas pressionado pelo presbitério, mandou uma comissão lá. Mandou alguns, pastor Wilton conheceu quem eram eles da comissão, e eles foram lá. Aí chegaram lá, disseram, ela já estava sabendo, e ela é uma mulher muito culta, muito inteligente, até pregadora do evangelho. Aí me disse, irmã, a gente veio aqui a mandado do pastor Pereira. O que foi que eu fiz? A gente veio dizer à senhora que esse cabelo não foi Jesus que lhe deu. E ele tinha uma chapa. Ela disse, e essa chapa velha na sua boca, foi Jesus que lhe deu? Ele pegou a viola, foi embora. A chapa não é vaidade não, é cosmel. É ataviar. Glória a Deus. O coquezinho na pobrezinha da irmã, que tem o cabelo difícil, não é vaidade não, é ataviar. Quem diz amém em nome de Jesus? Deu para alegrar essa? Hein, irmãs? Deu para alegrar essa? Deu. Glória a Jesus, a irmã está dando graças a Deus. Teve um tempo que tinha umas ombreiras, não sei se chegou aqui essa moda, ombreira para o ombro ficar mais elegante. Aqui tem também isso? Aquelas ombreiras? Ah, meu irmão, era profeta arrancando as ombreiras das irmãs. Isso essa ombreira é para o diabo, é o travesseiro de Satanás se deitar em cima. É não, meu irmão. Os paletós tem, ninguém diz nada. É ombreira, glória a Deus. Não, irmão, ombreira não é para o Satanás dormir, não. É atavio. A Bíblia diz que o povo de Deus deve andar cosmel, deve andar ataviado. Quem diz glória a Deus por isso, irmãos amados? Agora o cristão é sábio, o cristão é prudente. Vamos lá chegar. Nós vemos aqui, irmãos amados, número 5, por gentileza. Portanto, o apóstolo não recomenda a fealdade. Irmãos, olhe, irmão, eu fico indignado quando alguém ataca a Bíblia.
E agora está uma moda de atacar o apóstolo São Paulo e os apóstolos, principalmente Paulo. Na internet você vai ver ataques. Eles estão com a ousadia de dizer: eu não tenho nada a ver com Paulo, o meu negócio é com Jesus. Meu Deus, irmãos, tudo que Paulo falou, Jesus já tinha avisado. Jesus disse assim: olha, eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Foi assim ou não foi? Quem já viu esse versículo? Jesus disse: eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas eu vou rogar ao Pai, eu vou embora, e eu vou mandar o Consolador, e quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Jesus deixou para quando o Consolador viesse. E Ele veio? Veio. E o que os apóstolos escreveram foi sob a orientação de quem? Do Espírito Santo. Então o que Paulo disse é a palavra de Jesus. Porque Jesus disse que ia mandar o Consolador para dar a doutrina, para dar os detalhes da doutrina. Ele disse: tem coisa que vocês não podem suportar agora. Então, Atos, cuidado com Marcião. Marcião foi um herege gnóstico, que ele fez a Bíblia dele. Ele escolheu somente Lucas e as 3 epístolas paulinas pastorais. As 3 paulinas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E ele fez o cano dele. E o resto da Bíblia, ele disse que não servia. E hoje em dia estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo uma Bíblia nova de Marcião. Escolhe o que quer e rejeita o que não quer. Então, meus amados irmãos, isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o apóstolo não recomenda a fealdade, nem o desmazelo, mas sim a beleza exterior dos cristãos. Todavia, sob os princípios do pudor e da modéstia. A Bíblia não defende a feiura. A Bíblia não defende o desmazelo. O Espírito Santo tem juízo. O Espírito Santo é sábio. E Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem crê, diga amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não recomenda a feiura, não recomenda o desmazelo. Ele recomenda que você deve se vestir com a maior elegância, porém com pudor. E o que, meus amados irmãos? Modéstia, sejam homens ou mulheres. Número 3, em terceiro lugar, o que é que o traje seja honesto. Número 1, eu queria que vocês lessem 1, 2, 3, por favor. No Novo Testamento grego, essa palavra honesto, que está na Bíblia corrigida, e em quase todas as Bíblias em português, cosmios, volta ao princípio de beleza, organização e ordem. Em outras versões dizem traje com decoro. Número 3, honesto vem do latim, honestus, que significa considerado, honrado, digno, virtuoso. 4, portanto, traje honesto significa uma roupa que lhe eleve, lhe deixe digno, lhe deixe honrado e não vulgar. Quando Paulo disse vestir-se com traje honesto, ele diz que você se vista e fique por cima. Que você se vista e seja honrado, honrada. Que você se vista de uma forma que você fique numa posição elevada e não vulgar. É bonito isso, irmãos amados? Porque a roupa, irmão, ela nos deixa ou dignos ou vulgares. É verdade ou não, irmãos? Já pensou se eu estivesse aqui, ou em qualquer lugar, eu, um pastor, os meus companheiros pastores, os meus pastores que estão aqui, com uma roupa do Havaí, aquela roupa cheia de palmeira, de flores. É pecado, pastor? Não, que eu estou coberto, mas é vulgar. Não me traz dignidade. Se eu estivesse aqui com uma calça florada, com uma calça apertada, se eu estivesse aqui com uma roupa cheia de riscas, uma risca verde, outra azul, outra preta, é uma papagaiada. Então Paulo disse que você tem que se vestir com traje honesto. Traje honesto quer dizer um traje que ele deixa honrada, que ele deixa honrado, que ele deixa digno. Em quarto lugar,
Com pudor. Olha, vamos aprender agora, irmãos. Eu pediria que vocês prestassem maior atenção. Pudor. Número 1, todo mundo leia. 1, 2, 3. Pudor é aidos no grego, do Novo Testamento. E significa recato. Significa vergonha. Quando você vê uma cena desagradável, o que é que você faz? Baixa a cabeça. É isso que é pudor. Pudor é você ter sentimento do que é bonito e do que é feio, do que é louvável e do que é reprovável. Pudor, nós vamos ver mais na frente mais claramente. Número 2, eu queria que vocês lessem 1, 2, 3, por favor. Pudor é esconder o que é preciso esconder. Pastor, é só o corpo? Não, eu vou explicar para vocês. Pudor abrange várias áreas da vida. Pudor significa esconder, cobrir. Mas não só o corpo. O pudor está em muitas áreas, nós vamos ver aqui agora. Número 3, 1, 2, 3. Irmãos, pudor é você cobrir, é você não mostrar coisas, sentimentos, pensamentos que nos vêm à alma, sonhos eróticos. Já pensou um pastor, o diabo de madrugada, colocar um sonho com alguém, e ele no culto de doutrina dizer: irmã, essa semana eu sonhei deitado com fulano de tal. O que foi que faltou nesse pastor? Hein? Pudor, ele é um despudorado. Não é verdade, pastor? Isso é coisa de se dizer, irmãos. Ainda que o diabo traga esse sonho 3 vezes por dia. Já aconteceu isso? Aqui os pastores estão dizendo: já aconteceu isso. Isso é um despudorado, desculpe, se ele estiver aqui. Tá não, já morreu, glória a Deus, amém. Então, meus amados irmãos, pudor é cobrir sentimentos, cobrir pensamentos, cobrir, outra coisa que também, pôr um véu, cobrir a intimidade do casal. Um rapaz que casa e no outro dia vai contar para os colegas como foi a lua de mel, esse jovem não é digno da moça que casou. Ele é um despudorado, porque aquela noite de lua de mel, ele não pode contar nem para o seu melhor amigo. Tem que ser velado, tem que ser coberto. Isso chama-se pudor. Cobrir sentimentos, cobrir pensamentos, cobrir palavras, cobrir sonhos. Não se pode mostrar. Então pudor é cobrir. É cobrir. Letra número 4, por favor. Aliás, A.1. Não, vamos ver exemplos, né? 1, 2, 3, exemplos, letra A. Tudo isso tem que ser o que, igreja? Vamos usar a palavra para... Tudo isso tem que ser o que, igreja? Coberto, guardado. Senão você é um despudorado. Uma despudorada. Você não escondeu, você não guardou o que era para guardar. Muito bem, vamos ver agora. A.1. 1, 2, 3. Número 4. 1, 2, 3. Muito bem. Só essas coisas só pertencem a você. Se você mostrar, se você disser, se você expor, você vai perder a dignidade. Você vai perder a honra. Você vai perder a sua dignidade. Então, pudor, vê se toda a igreja descobriu e pode guardar isso para sempre. Pudor é cobrir o que deve ser coberto. Deu para entender bem? Só o corpo,
Vamos ver se todos entenderam, galeria e nave. Só o corpo, sentimentos, palavras, atos, desejos. Uma pessoa pudorosa, ela faz o quê? E um despudorado expõe. Glória a Deus. E agora com a internet, irmãos, aí o povo está despudorado, irmão. Uma irmã, dirigente de um órgão da igreja, foi para a praia e tirou a foto e pôs na internet, no Facebook, no Instagram, não sei o que foi lá, ela com roupa de praia. E o dirigente da congregação foi reclamar. Ela disse: irmão, o que é que tem? Tem sim, cinha despudorada. Essa mercadoria era para estar coberta. Se você estava com seu esposo na praia, no lugar deserto, só diz respeito a você e ele. Só que eu recomendo que a mulher cristã que vai à praia, ela não deve se despundorar lá, aos olhos do povo. Ela tem que vestir um traje, claro que não vai com vestido longo, nem vai como quem vai ao culto, mas mesmo na praia, o homem cristão, a mulher cristã, eles devem ser prudentes. Não vai de paletó, de gravata, com uma calça social. Vai com um traje de mar, mas com um traje decente. Um traje que ele deixe digno. Que se chegar uma pessoa de surpresa, nem ele fique com vergonha e nem a pessoa fique com vergonha. Não é verdade? Já pensou um pastor de tanga na praia? Meu Deus do céu, é um despudorado, irmãos. Desculpa, eu não sei os costumes daqui. Despudorado. E a mulher dele, de fio dental. Desculpe, mas é uma despudorada. Está mostrando o que não era para mostrar. E agora com as redes sociais, irmão, tem crente sem juízo, irmão. Mostra tudo. Mostra tudo. Quando você vê na internet uma cena dessa, você vai dizer, essa pessoa, vamos ver se todos aprenderam. Você vai dizer, quando você vê uma marmota dessa, lá em Alagoas a gente chama de marmota. Quando você vê uma marmota dessa, você vai dizer, essa pessoa é uma. Quem quer levar esse nome? Despudorado, até o nome é forte, é feio. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Hein? Bom, ele é do Maranhão, ele pode dizer. Glória a Jesus, né? Então, meus amados irmãos, que está em casa, né? Está em casa. Então, depois não me convidam mais para vir aqui, nem dizer amém. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que nós não podemos expor. Agora, número 5 da página 21. 1, 2, 3, todo mundo, por favor. Pronto, irmão, hoje os pastores não podem mais falar de pudor. Ah, mas na igreja tem coisa pior. É assim ou não é, meus amados irmãos? Mas pastor mesmo faz assim, e agora fica falando de pudor, fica falando. Um erro não justifica o outro. Não. Que tem pecado os outros, tem. Que tem pecados maiores, tem. Porque na própria Bíblia, irmão, há hierarquia de pecado. Alguém diz assim, todo pecado é pecado. Mas a Bíblia fala da hierarquia de pecado. Jesus disse, quem cumprir um desses mais pequenos mandamentos será chamado grande. Quem cumprir e ensinar um destes mais pequenos mandamentos será considerado grande. Então Jesus fala que tem mandamentos grandes e tem mandamentos o quê, irmãos? Menores. Então há uma hierarquia de valores. A Bíblia diz que tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. Então a Bíblia fala da hierarquia de valores de pecado. Mas nós não podemos, porque não é hipocrisia falar sobre o pudor, não. Fala sobre as vestes das irmãs, mas ele lá, principal, eu sei que estou sendo atacado. Eu já dei essa palavra lá em Maceió, no culto de doutrina, e alguém atacou. Tem coisas piores para falar, eu sei que tem,
Mas Jesus disse que é para cuidar das maiores e é para cuidar também das menores. Está na Bíblia. Louvado seja Deus. Portanto, vamos ver o que é pudor. 1, 2, 3. Letra A. E o que é hipocrisia? Sim, claro. Nós temos que ser como o pastor leu aqui, o pastor Daniel, que infelizmente nós não escutamos o resto da sua prédica, que seria uma bênção. Ele disse, agora pela manhã, né? Fugiu-me agora da mente sobre o versículo espírito, alma e corpo. Aí estão os valores. Primeiro valor, na hierarquia de valores, o espírito. Segundo valor, terceiro valor, mas estão todos englobados, porque todos formam o ser humano completo. Muito bem. Letras número 6, por favor. 1, 2, 3. Número 6, por favor. Muito bem. Todo mundo entendeu o que é pudor. Quando você vê uma pessoa mal vestida, aquela pessoa está faltando com o pudor. Pudor aqui não fala de feiura, não fala de deselegância, não fala de desmazelo. Pudor fala de cobrir o que deve ser coberto. Vamos mais adiante. Quais as partes do corpo consideradas pudendas? Quais as partes do corpo consideradas pudendas devem ficar cobertas? Vamos já falar sobre partes pudendas, partes semipudendas e partes impudendas. Observação, 1, 2, 3. É por isso que eu não quero falar hoje aqui sobre modelo de roupa. Porque essas coisas, elas mudam com o tempo. Cada país, cada região, cada lugar tem a sua cultura diferente. Né? Tem lugares, por exemplo, algumas vezes, pastor Wilton esteve conosco no Oriente Médio, e lá, a minha esposa e as irmãs que foram vestidas com o vestido aqui abaixo do joelho, abaixo da rótula do joelho. Mas lá nas igrejas ortodoxas, nas sinagogas e nas mesquitas muçulmanas, para eles a perna de fora já está impúdico, já está fora do padrão, de maneira que quando você chega lá, tem um pano com velcro. Eles dão, um homem de bermuda mesmo no joelho, não entra na igreja ortodoxa, não entra no Santo Sepulcro, não entra na mesquita, nem entra na sinagoga. Eles dão uma veste com velcro, uma veste longa, e você arrodeia aquilo e bota o velcro. Porque para eles, para os orientais, que são muito conservadores, da perna para baixo também não dá, do joelho para baixo também não pode ficar fora, porque eles já consideram uma parte impudenda. Na nossa cultura não, na nossa cultura, do joelho para baixo, as irmãs usam normalmente. E não é uma parte impudenda. Então, esse assunto, ele é preciso muita prudência, é preciso muita sabedoria de Deus, é preciso muito cuidado, porque as regiões, em cada país, em cada região do mundo, as culturas são diferentes. Então, você tem que olhar o que é impudendo naquela cultura e o que não é. Muito bem. Número 1. Temos em nossa cultura ocidental, visto que as culturas orientais são mais conservadoras que a nossa, as partes consideradas honestas, ou seja, decorosas, que não gera nenhum problema, em todo lugar do mundo, né? As partes desconsideradas, as partes consideradas honestas ou decorosas, quer dizer, podem ficar expostas sem nenhum problema. Quais são? 1, 2, 3. Em qualquer cultura do mundo, a não ser os islâmicos extremistas, que a mulher tem que colocar uma burca. Mas em qualquer parte do mundo, o rosto, tirando os islâmicos extremistas, que lá no Egito, tem mulher que usa burca e tem mulher que não usa. O rosto é de fora. Por quê? Porque rosto
dificilmente vai atrair a sensualidade. Mãos, por isso que as mãos de todo mundo podem ficar de fora. Pés, pernas, aí já depende da cultura. Na nossa cultura as pernas podem ficar de fora, que não vão escandalizar ninguém. Rosto e antebraço, que é essa parte daqui para frente. Agora, observação. Isso são partes honestas, partes decorosas que podem ser expostas em qualquer cultura. Observação. 1, 2, 3. Bom, a não ser que a pessoa esteja com o diabo no couro. Doente, né? Tem um nomezinho. É uma tara. Um desvio de conduta, mas... Não, tem um nomezinho. Uma compulsão, né? O rapaz olhando assim, direto olhando uma irmã assim, olhando. O que é? O pé dela me fascina. É doente. É doente ou não é uma criatura dessa? É uma compulsão, é um desvio lá do juízo dele. A minha esposa é psicóloga, aí eu não sou, e eu sou provinciano, eu sou do interior. Eu digo, aquilo é doido. Ela diz, não é doido não. Aí ela bota um apelido. Cada coisa ela bota um apelido. Glória a Jesus, né? Não, glória a Jesus. Os psicólogos, para cada coisa, eles têm um nome, né? Né? Desvio intelectual, está ali o psicólogo. Desvio intelectual, pastor Antônio. Muito bem. Então, a não ser que a pessoa esteja com a doença, com um desvio na mente para ficar obcecado por mãos, por pés, pela perna da irmã, pelo pescoço. Glória a Jesus, né, irmão? Olha o pescoço dela, como é bonito. Não. Perna é do joelho para baixo. Coxa é outra. Nós vamos chegar lá nessa situação. Eu ia dizer, vamos chegar lá na coxa, mas não vamos não. Glória a Deus, né? Aleluia. Letra número 2. Todo mundo, 1, 2, 3, para ninguém dormir. 1, 2, 3. Essas já não são honestas, mas também não são totalmente desonestas, são semi. E a prudência manda cobrir também. As partes semi-honestas. As honestas quais são? As honestas que não geram nenhum problema. Antebraço, pés, perna. Essas não geram nenhum problema. Mas essas são chamadas honestas. Mas as semi-honestas já precisa prudência. Precisa cuidado, porque elas estão próximas das partes desonestas. Então, por que as irmãs aqui, eu estou vendo, apesar do calor do Maranhão, o calor tão forte como nós temos aqui, é mais forte do que o de Alagoas é forte, mas aqui é mais abafado. E as irmãs estão com roupas de mangas. Muito bem. O pastor está pedindo para ler para os que estão em casa. Obrigado, pastor. Muito bem, foi boa a notificação. Então, irmãos amados, tem as partes honestas. Vamos ver se a igreja aprendeu. As partes honestas. Vamos ver? Pescoço. Honestas. Podem ser expostas. Partes semi-honestas. São aquelas que não são desonestas, mas estão aproximadas das desonestas. Porque eu estava falando, por que é que as pentecostais, elas usam roupas de mangas? Mesmo as mulheres pentecostais conservadoras. As mulheres pentecostais que tentam obedecer à palavra do Senhor. Por que elas usam roupas de mangas? Porque à medida que vai subindo, e o povo, irmão, você não pode dar asa. Se você disser, olha, irmão, vem para aqui um pouquinho, vem para aqui. Quando for daqui, lá em Alagoas diz, esgulepa tudo. As partes semi-honestas são os limites. Os irmãos estão entendendo bem? Que são o braço, né? As partes adjacentes aos seios. Por isso que decote. Pastor, por que eu não posso usar um decote grande? Não devo, não vou dizer não posso, não devo. Porque o decote, os seios, a mostra, eles são desonestos. E o decote,
Ele não mostra os seios, mas mostra adjacências. Adjacências. Essa parte aqui que mostra os pés, vamos usar essa figura de linguagem dos seios, elas são desonestas porque já vão começando a despertar a sensualidade, né? Disse que o Papa João XXIII, diz que ele era muito brincalhão, o italiano muito brincalhão, e ele era embaixador na França. E teve um jantar em Paris, e uma parisiense da sociedade foi com um decote muito grande, e ela era bem forte, voluptuosa. Aí, com um crucifixo no peito. E o crucifixo ficou, os seios quase à mostra, e o crucifixo no meio. Aí o padre, ele era cardeal, ficou olhando. Ela disse: o que é que o senhor está vendo? Ele disse: que calvário, que calvário. Cuidado com o calvário. Ela botou um crucifixo no meio. Muito bem, então, irmão, cuidado. A roupa não precisa ser aqui, mas também não pode ser aqui. Né? Vai bater no umbigo, né? Então, porque essas partes aqui não são desonestas, mas elas são semi. Os irmãos estão entendendo bem? Elas são semi-desonestas. Então a gente deve cobrir o que é desonesto e tem que cobrir as semi-honestas ou semi-desonestas. Muito bem. Vamos adiante, por favor. Né? As partes semi-honestas. As honestas, olha lá, todo mundo aprendeu. As honestas são mãos, pés, pescoço, rosto. Na nossa cultura, do joelho abaixo, são partes honestas que não vão causar nenhuma sensualidade, nenhuma, a não ser que a pessoa seja desajustada psicologicamente. Muito bom. Agora, as partes desonestas, as semi-honestas, são aquelas que estão se aproximando das desonestas. E as desonestas quais são? 1, 2, 3, as partes, todo mundo, 1, 2, 3, as partes desonestas são as partes do corpo que devem totalmente cobertas, tais como os seios, as genitálias e as regiões adjacentes. Aí onde vem, pastor, as coxas. As coxas, elas não são desonestas, elas são semi. Mas por que a mulher cristã deve cobrir essa parte até a parte da perna? Porque ela já está subindo para as partes desonestas, e à medida que a visão vai subindo para as partes desonestas, a sensualidade do ser humano caído. Vocês precisam lembrar que nós somos uma raça caída, mesmo salvos em Cristo. O crente não está na carne, mas a carne está no crente. Só vamos nos ver livres dessa carne e de suas paixões quando? Totalmente. Quando é que nós vamos nos ver livres totalmente? No dia da vinda do Senhor. A Bíblia diz que o que é mortal vai se revestir de quê? E o que é corruptível, estragável, será revestido da incorruptibilidade. Mas é naquele dia. Nós estamos ainda em carne. Então, as partes honestas são as mãos, os pés, o rosto, o pescoço, né? O antebraço, são as partes honestas. As semi-honestas são aquelas que vão se aproximando das partes desonestas, que são os seios, as genitálias e as regiões adjacentes. Vamos ver, vamos mais. Deu para entender, irmãos amados? Deu para entender? Partes honestas, partes semi-honestas e partes desonestas. A Bíblia diz que nós devemos vestir com honestidade. Com traje honesto. Foi assim, não foi que Paulo disse? Foi ou não foi, igreja? Traje honesto, quer dizer que cubra o que deve ser coberto. Isso não é hipocrisia. Não estamos sendo hipócritas tratando desse assunto, porque é doutrina. Tudo que está na Bíblia é doutrina ou não é, irmãos amados? É doutrina, nós estamos tratando teologicamente. Muito bem, observação. Sobre as expressões honestas e desonestas, aqui lembramos que no grego é cosmios, coisa bela, gloriosa e ordeira, que podem ser vistas para a glória de Deus. Desonesto no grego é akosmios. Tudo que tem a é contrário no grego. Akosmios, que significa o quê? Algo o quê? Que deve o quê?
ser coberto. Uma mulher bem vestida, ou um homem bem vestido, ele ou ela está cosmios. E quando está mal vestido, está acosmios. Deu para entender? Cosmios quer dizer belo, elegante, decente. E acosmios no grego quer dizer o quê? Feio, deselegante, mostrando o que não era para mostrar. Muito bem, agora vamos à outra parte. Dá tempo, pastor? Pudor e Modéstia 2, página 23. Hoje, porque lá em Maceió, não deu para dar de uma vez só, foi de 2 vezes, para ministrar. Hoje, introdução, eu vou ler porque é um texto longo. Hoje, com a ajuda de Deus, ministraremos sobre modéstia. Olha para cá. No outro estudo, nós falamos sobre pudor. E agora, Paulo disse que as mulheres se trajem, se ataviem com pudor. Aí depois ele disse o quê? E modéstia. Nós vamos agora tratar de modéstia. Nós tratamos de pudor e agora vamos tratar de modéstia, que é a recomendação paulina, é a recomendação apostólica, é a recomendação canônica, é a recomendação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, com a ajuda de Deus, ministraremos sobre a modéstia, que é o complemento do pudor e necessário para o brilho da luz do cristão no mundo. Alguém diz que não importa o exterior, e sim a riqueza interior. Todavia, o bom senso nos diz que uma joia preciosa não deve ser guardada e embrulhada em um velho jornal, mas em um lindo estojo que dignifique a joia. Assim é a veste do cristão, uma bela embalagem que guarda uma joia preciosa de Deus. Nosso espírito, alma e corpo, os quais devem conservarem-se irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Me diga uma coisa, qual é o mais precioso para Deus? Nosso espírito e nossa alma? Nosso espírito, alma e corpo? Ou a veste? Evidentemente que para Deus o mais importante é o espírito, a alma e o corpo. Nós temos uma joia tríplice: espírito, alma e o que, irmão? Corpo, conforme foi ministrado nesta manhã. Mas vamos comparar o homem tríplice, o homem, nós somos tricotômicos, a Assembleia de Deus é uma igreja que acredita na tricotomia e não na dicotomia. Os irmãos sabem que tem algumas igrejas cristãs que dizem que só existe corpo e alma. Mas nós cremos pela Bíblia, em várias citações, que existe espírito, alma e corpo. O espírito refere-se a Deus, a alma é a parte que comanda o corpo, né? E o corpo é aquela parte que obedece à alma. Então, irmãos amados, nós somos uma joia. Nós somos uma joia. Espírito, alma e corpo, uma joia de Deus. Como é que você dá de presente uma joia? Você compra um anel de rubis e você dá ou dá-lo de presente enrolado no jornal velho do ano passado. É assim que você dá de presente. Se você pegar um rubi e for dar para sua esposa enrolado num jornal velho, isso é uma falta de bom senso e até um agravo. O rubi vem dentro de quê? Me ajude, por favor. Geralmente um anel de formatura, uma aliança ou qualquer outra joia, ela vem dentro de quê? Me ajude a pregar. De quê? Estojo. E geralmente o estojo é bonito. Geralmente o estojo é lindo, porque ele guarda uma joia, uma preciosidade. A roupa, olhe para cá, irmão. A nossa roupa é o nosso estojo. A joia não é a roupa. A joia é o que está dentro da roupa. Mas a roupa é o estojo da joia. Isso aqui é um estojo. Esse traje que eu estou vestido é o meu estojo da minha joia, que sou eu, preciosa para Deus. Você, irmã, essa roupa bonita que você vestiu agora pela manhã, é o estojo, é o seu estojo, que você é uma joia preciosa para Deus. E tem que estar num lindo estojo, e além do estojo, dentro de um saco bonito de presente. É assim ou não é, irmãos amados? Naquelas casas de joia, vem aquele saquinho, né? Bonito, bem trabalhado, com um selozinho. Coloca um selozinho de que cor? Geralmente, uma joia boa vem fechadinho com um selo de que cor? Dourado. Porque a joia que está dentro é digna de uma bela, me ajude?
embalagem. É isso que é a roupa. Nós hoje vamos falar sobre modéstia. O significado de modéstia. Vamos ver. O tópico 1. No Novo Testamento grego do manuscrito que foi traduzido à Bíblia de Strong, temos a palavra bom senso, em vez de modéstia, bom senso. Onde na Almeida corrigida está a palavra modéstia. Esta palavra no grego é sophorose, que traduz-se por sobriedade, equilíbrio e moderação. Assim, modéstia significa o que os gregos consideravam a virtude áurea. Como dizia o filósofo grego Eurípides, o melhor dos dons dados por Deus é a modéstia, é o equilíbrio. Paulo disse com pudor e o que, meus irmãos? O que é a modéstia? É exatamente o bom senso. É exatamente o equilíbrio. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. A modéstia quer dizer bom senso, quer dizer equilíbrio. Equilíbrio, mas não é só em roupa. Você já ouviu alguém dizer assim, quando uma pessoa vai dizer uma opinião, ele diz assim, modéstia à parte. Já ouviram alguém dizer assim? Já ouviram alguém dizer assim? Ele quer dizer que naquele momento, ele tirou a modéstia quer dizer o controle, e ele botou aquele controle à parte para falar. Os irmãos estão entendendo? Modéstia é aquilo que é controle, é aquilo que é equilíbrio. A palavra grega modéstia, sophorosune, quer dizer equilíbrio, quer dizer nem 8, nem 80. Existem vários tipos de modéstia. A modéstia em várias áreas da vida. Número 1, modéstia é uma virtude derivada do fruto do Espírito Santo, chamada temperança. A modéstia é um subfruto da temperança. O que é temperança? Vamos me ajudar. Vamos na Bíblia, aqui no Maranhão, desde o tempo do saudoso pastor Estevão Ângelo, que nós temos conhecimento que ele mesmo disse lá em Maceió, que vocês usam mais a Bíblia atualizada. É assim? Ainda é assim aqui? Pelo menos ele tinha essa... Não era assim? Ele gostava muito da atualizada. Na nossa Bíblia corrigida diz temperança. Na atualizada diz domínio próprio. Modéstia é domínio. É você se controlar. A modéstia corporal diz respeito às várias áreas da vida que são alcançados pela modéstia. Primeiro, a modéstia corporal diz respeito à moderação das ações feitas pelo corpo. Você tem que ter modéstia nos seus gestos. Olhe para cá. Modéstia nos gestos. Modéstia até no riso. Por exemplo, 1, 2, 3. Eu vou ler depois para quem está em casa. 1, 2, 3. Modéstia corporal. Um exemplo. 1, 2, 3. Vocês entenderam bem? Modéstia corporal, modéstia nos gestos, modéstia nas ações do corpo. Por exemplo, uma gargalhada que se ouça do outro lado da rua. Que foi isso? Não, foi uma coisa que eu achei graça. E precisava isso tudo? Faltou o que nessa pessoa? Ela deu uma gargalhada que assombrou a vizinhança. Foi o que faltou nessa pessoa, irmãos? Você pode rir, mas dá uma gargalhada. Ou então uma gargalhada que levante as pernas. Os irmãos já viram alguém rir e levantar as pernas? Eu já vi. Quem já viu? Aquilo é falta de modéstia. É falta de controle. Cai para trás. Faltou modéstia. Modéstia é equilíbrio. Modéstia não é só na roupa. Modéstia é no equilíbrio. Em todas as áreas da vida. Na eutrapelia, essa palavra é pouco usada, quase que não tem, quase que ninguém sabe. Pastor, o que é eutrapelia? Eutrapelia, vamos ver o que é. 1, 2, 3, todos vocês. A eutrapelia é a modéstia em relação ao lúdico. O que é lúdico? Brincadeiras que fazem rir.
Modéstia em relação ao lúdico, que é a eutrapelia. Esta modera diversões e brincadeiras. Você pode brincar, mas você tem que ter eutrapelia. O que é eutrapelia? Limites. Eu gosto muito de contar causos. Eu acho que eu deveria ter nascido em Minas Gerais, porque eu gosto muito de contar causos. E tem pastores que gostam de contar causos, né? Não é casos, é causos, que às vezes a igreja ri. É permitido? É. É permitido? É eutrapelia, é para descontrair. Não é verdade? Às vezes o ambiente está tenso, às vezes o calor está demais, às vezes o povo está sonolento. Aí o pastor entra pela eutrapelia, que é contar uma coisa de achar graça. Mas essa eutrapelia tem limites. Não pode contar uma piada indecente, não pode dizer um palavrão, não pode dizer uma coisa que desperte segundas intenções. Então, a modéstia na eutrapelia é o controle nas brincadeiras, do lúdico. É o controle das brincadeiras. Você pode ser uma pessoa de presença de espírito, uma pessoa espirituosa. O que é uma pessoa? Uma pessoa espirituosa não é uma pessoa espiritual. Não confunda bem-te-vi com urubu. Espiritual é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. E espirituoso é aquela pessoa que onde ele chega, hein? Fulano é espirituoso. Onde ele chega, quem está triste, fica alegre, porque ele mexe com um, ele conta um caos, aí a tristeza. Uma pessoa dessa precisa ter cuidado no velório, senão ela acaba com o velório. Você já viu alguém chegar no velório contando piada, contando caso, e acabar com o velório? Até o dono do defunto começa a rir. Pois não. Que não é verdade, é pecado. Muito bem, tem que ser uma coisa séria. É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo séria. Então você tem que ser modéstia na eutrapelia. Vamos ver modéstia em que mais? Não só na roupa. Modéstia em que mais? 1, 2, 3. Na humildade. Aqui se modera a esperança do crescimento. Achar-se capaz de chegar a altas posições soberbamente. Modéstia. Olhe para cá. Modéstia na humildade. Você não pode pensar coisas grandes demais de você. Você não pode. O salmista disse: Senhor, o meu coração não se elevou e nem me exercito em assuntos demasiados altos para mim. Você tem que ter modéstia, né? Por exemplo, pastor Wilton lembra, lá em Alagoas, um pai foi separar um filho para diácono. Aí o pai chorando, né? O pai chorando disse: meu filho, você tem chamada para diácono? Ele disse: só para diácono. Ele não tinha modéstia. Ele achava que diácono era pouco. Então essa pessoa não tem modéstia. Modéstia é equilíbrio no que você pensa de si mesmo, né? Não, eu posso ser presidente da convenção, eu posso ser presidente da convenção geral, eu posso ser presidente do mundo, da Assembleia de Deus no mundo. Isso é o quê? É falta de quê? Me ajude a pregar? De acordo com o que nós estamos estudando, é falta de quê, irmão? Modéstia. É falta de modéstia. Modéstia nos adereços. O que são adereços? Adereços são enfeites. Adereços são enfeites. Modéstia nos adereços. 1, 2, 3. Glória a Deus. O uso exagerado de joias, ou joias exageradas. Uma vez uma irmã chegou na igreja com uma pluma. Eu era novo convertido, isso há 41 anos atrás. Ela chegou na igreja com uma pluma, um broche com uma pluma, não sei se era de pena de pavão, ou se era, não sei de que de bicho era não. Acho que é de uma avestruz, que era uma pena desse tamanho. Ela botou um broche e uma pena, irmão, fazia assim, cobria a cabeça dela. Quem foi que prestou mais atenção ao culto naquela noite? Todo mundo olhando para a pena da irmã. Todo mundo, que presepada é aquela? Falta de quê, irmãos amados?
Modéstia. O problema não era a joia, era o desmantelo da joia. Uma pena de avestruz, irmão, que não tinha mais tamanho. Então, a modéstia nos adereços. A Assembleia de Deus, ela é muito cuidadosa nisso, né? Porque se abrir mão de tudo, vai terminar as irmãs chegarem na igreja parecendo uma joalheria ambulante. Chegou a joalheria. Brinco, pulseira, anel nos 10 dedos, né? É falta de modéstia. Um anel, irmão. Tem gente que tem um anel, cada dedo um anel bem grande, né? Teve uma vez, tem um irmão lá que ele é muito simples, e o promotor estava num culto de formatura, e o pastor caiu na besteira de dar oportunidade a ele. Ele disse, está aqui o juiz, em vez de chamar juiz, veja que desgraça que ele fez. Ele não sabia falar, e o pastor estava pior do que ele, deu a oportunidade. Ele disse, está aqui o doutor Miritriz, com um anel do tamanho de um chifre de boi. Mas eu sou mais sabido do que ele, que eu sou salvo. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, a modéstia não é que é proibido. Não é que é proibido tudo. Mas significa o que, irmãos? Me ajude. Modéstia em equilíbrio. Equilíbrio, modéstia. E dizia Eurípides, o filósofo grego, que a modéstia é o dom melhor que Deus deu ao ser humano. Equilíbrio em tudo. Nos trajes, número 5, é o equilíbrio entre não vestir-se com vestidos caríssimos, nem com andrajos, nem como um beato ou beata, ou um fanático, mas também não como uma meretriz ou um garoto de programa. Vestir-se com modéstia significa não vestir-se como um beato. Como era que os beatos e as beatas se vestiam? Hein, irmãos? Os beatos e as beatas do passado, que hoje nem existe mais. Como era que eles se vestiam? Com aquela roupona. Era assim ou não, irmão? Aquela mangona, aquela roupona. Modéstia significa nem andar como um beato, nem andar como uma beata, e nem andar como garoto de programa ou meretriz. Entenderam? Os gregos diziam, e depois foi traduzido para o latim, in virtus medium est. In virtus medium est. Que quer dizer, a virtude está no meio. Nem vestir-se como uma beata, mas também não vestir-se como uma meretriz. Não vestir-se como um beato, mas também não vestir-se como um garoto de programa. Não. Modéstia, elegância e pudor. Elegância e equilíbrio. É isso que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos recomenda. Ouçamos as vozes dos que possuem autoridade sobre modéstia. Aqui a palavra de William MacDonald, que é um comentarista bíblico, que eu tenho em casa os comentários dele, ele é americano, parece-me que ainda está vivo, ou se morreu, foi recentemente. É uma Bíblia, um comentário muito bom da Bíblia. Ele não é assembleiano, ele é de outra denominação, que eu não sei de que denominação ele é, mas ele parece-me que é metodista ou presbiteriano. Ele diz, modéstia, número 1, significa evitar qualquer coisa que cause embaraço. Sugere descrição, sobriedade ou bom senso. Significa que a mulher deve ser comedida no vestir. Por um lado, não deve chamar a atenção com roupas impúdicas, atrevida, desavergonhada, descarada, despudorada, exibida, imodesta, obscena. Por outro lado, não deve chamar a atenção com roupas sem graça e fora da moda. Os irmãos estão entendendo? Nem se vestir como uma beata e nem se vestir como uma meretriz. Nem com roupa fora da moda. Pastor, eu posso vestir uma roupa na moda? O que lhes parece? Me ajudem, por favor. Vamos raciocinar. Pastor, eu posso vestir uma roupa na moda? Sim ou não? Eu tenho que me vestir como Frida Wingre se vestia em 1910? Não. Não precisa você vestir como a irmã Frida. Não precisa você se vestir como as irmãs da década de 30. Você pode vestir-se na moda, desde que esta moda, ela seja com pudor. E o quê? Me ajude a pregar? Com o quê? Por exemplo, se está na moda uma roupa bem elegante, mas ela tem um decote grande, o que é que você deve fazer, você que é modesta? Compra aquela roupa e põe o quê?
Hein? Um tapume, eu sei lá como é que chama, né? Tapa-seios, não é assim? Você veste elegante e com pudor. A roupa, você sai uma moda bonita agora, uma moda bonita, mas ela tem um corte que vem até aqui. Um corte na saia, onde o vestido vem até aqui. O que é que você faz? Hein? Você compra a roupa da moda e dá uma arrumadazinha para diminuir aquela falta de modéstia, para diminuir aquela falta de pudor. Então a mulher cristã não é obrigada a se vestir como em 1940, 1930. Não, ela veste as melhores roupas na moda, porém com pudor e modéstia. Equilíbrio. Não sei se os irmãos concordam com essa doutrina que nós estamos ministrando aqui. Muito bem. Você pode, número 2, você pode observar a vaidade de uma alma, de alguém na aparência luxuosa e na ostentação dos seus trajes. Matthew Henry, que é publicado pela CPAD, era um pastor congregacional. Este texto bíblico, número 3, este texto bíblico não proíbe o uso de roupas bonitas, nem ornamentos, antes pede equilíbrio, enfatizando a modéstia e a santidade no caráter. Warren Wiersbe, que era batista, morreu o ano passado. Um batista, mas ele explica que a Bíblia não está proibindo a beleza, não está proibindo a roupa, mas está mandando ter equilíbrio. Mandando ter equilíbrio. Tem muitas outras coisas aqui que os irmãos podem ler em casa. Muito bem. A última para terminar, para não enfadar os irmãos, porque é uma preleção muito longa, não é? Termina os irmãos dizendo: "Ô Jesus, que ele termine logo", não é? Fazer como, vou entrar na eutrapelia. Fazer como lá em Alagoas, eu não sei se aqui no Maranhão, há muitos anos, vinha uma remissão dos Estados Unidos. Vinha queijo, vinha leite em pó, vinha farinha do trigo. Alguém chegava aqui no Maranhão também, há 40 anos atrás, 45 chegava, né? Aí era distribuído com as igrejas. Quem distribuía eram os católicos e os evangélicos. Vinha dos Estados Unidos. E tinha um irmão que tinha uma oração muito longa, presbítero Pedro Cândido. Ele era um bem moreninho, ganhador de almas, mas ele fazia uma oração que contava a vida de Jesus todinha. E nesse dia, era o dia de distribuir a remissão dos Estados Unidos. Aí vinha galão de óleo, vinha galão de manteiga, vinha pacote de farinha do trigo. E 10 pessoas, ou foi 15, aceitaram Jesus. Mas aceitaram Jesus atrás de quê? Hein, irmãos amados? Atrás dos donativos. E ele foi fazer uma oração, e ele contou na oração: Jesus nasceu em Belém, Jesus fez o primeiro milagre em Caná, Jesus foi no mar da Galileia. E um homem de joelho puxou no paletó dele e disse: "Ô seu Pedro, termine logo essa oração, que eu preciso ir para casa, me dê meu galão de óleo para ir embora. Eu vou parar daqui a pouco para vocês não pedirem para ir para casa. Pega logo o galão de óleo." Muito bem, mas já vou terminar. Vamos terminar o tópico 5. Reflexões em nossa cultura sobre modéstia. Vamos agora contextualizar com o Brasil. Vamos contextualizar com a nossa igreja. Vamos contextualizar com a nossa realidade. Número 1, com a mente de Cristo, analise se convém aos santos e às santas de Deus. Olhe para cá. Analise, isso aqui é uma análise que você vai fazer se convém ou não convém. Primeiro, convém, letra A, 1, 2, 3. Roupas embaladas a vácuo como carne no supermercado. Está na moda, não está, irmão? A roupa coladinha. E o pior que agora não são as mulheres, são os homens, irmão. E o pastor está me ajudando, e alguns pastores. Cocotinho. Tem jeito uma coisa dessa. Irmão, isso é contra o pudor, porque aparecem os nuances do corpo, as nuances. É verdade ou não é? Tem calça tão apertada, irmão, que a gente vê até a veia. É falta de pudor, porque mostra as nuances, e é falta de modéstia, falta de equilíbrio. Número 2, letra B, 1, 2, 3. Roupa transparente, irmãos. Olha para cá. Se a roupa é transparente,
Se a roupa é transparente, está na moda, mas é transparente, é muito simples de resolver. O que é que se deve fazer? Hein? O que é que se deve fazer, irmãos? Colocar um forro, ou uma nágua, ou uma saeta. Será que é antigo, irmãos amados? Glória a Jesus. Né? Lá, eu trabalhei em Delmiro Gouveia, e o pastor Wilton, meu companheiro, trabalhou também em Delmiro Gouveia, e lá é quente, é um sertão, e tinha um velho que vendia confeito. Aqui vocês chamam bala ou confeito? Bala. Lá se chamava confeito. Vendia confeito na porta da igreja. E tinha irmãs com roupa tão transparente que elas entravam e os clarão do sol na igreja, na escola dominical, de dia, o sol bem quente e elas entravam com a roupa tão transparente que através da roupa dava para ver o velho do confeito lá na calçada. Irmão, cuidado. Precisa pudor e precisa o quê, meus amados irmãos? Modéstia, equilíbrio. E o pior é que são conscientes do que fazem. Parece que intencionalmente. Diga isso aí. O salvo, o pastor está dizendo que tem gente que faz intencionalmente para provocar mesmo, para chamar atenção, irmãos. Clama o sangue de Jesus, irmãos. Você é salva, você é redimida. O seu corpo é uma joia que precisa vir numa boa embalagem. Vamos mais adiante. Roupa transparente. Letra C. Todo mundo leia para acordar. 1, 2, 3. Estão lembrados que tem parte semipudendas? As partes pudendas são aquelas que têm que ser totalmente cobertas. E as semipudendas é as que estão próximas. Quando senta, a saia sobe. E as partes semipudendas, as coxas, ficam de fora. E ela quer completar com a Bíblia. É verdade, não é, irmãos amados? Mas Bíblia não é peça de roupa, minha irmã. Bíblia é a palavra de Deus. Não, você tem que vestir uma roupa que quando você sentar, não apareçam as partes semipudendas. Que não precise colocar uma Bíblia, nem a revista da escola bíblica dominical. Letra E, ou E, como se diz lá em São Paulo. 1, 2, 3. Letra E. Perdão, letra D. Não é assim, irmão? Letra D. 1, 2, 3. Mas, irmão, uma mulher crente com uma roupa tomara que caia. E se cair? Não, meu irmão. De maneira alguma, é uma imprudência. Pastor, vai para o céu, vai para o inferno. Não se trata disso. Se trata de pudor e o que, meus amados irmãos? Modéstia, equilíbrio. Não é? Letra E ou E, que eu já falei aqui do Papa João 23. 1, 2, 3. Uma roupa com decote profundo. O que foi que ele olhou e disse? O quê? O Calvário. Cuidado com o Calvário. Crente não usa crucifixo, né? Mas a mulher usou e ele disse que estava admirado com o Calvário dela. Muito bem. Letra F, por favor. 1, 2, 3. Uma roupa que mostre a anatomia do corpo. Foi o que nós falamos, foi ou não foi? A roupa não pode ser colada para mostrar a anatomia do corpo, porque vai despertar sensualidade. Né? A roupa, isso tanto em homem, tanto em mulher como em homem, porque é a palavra de Deus para todos. Não é verdade, irmãos amados? Vamos ver. Letra G, 1, 2, 3. Você tem que se vestir de um modo que quem olhar para você glorifique a quem? Jesus disse para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Conclusão. O Senhor Jesus disse que devemos viver como uma lâmpada acesa e que quando as pessoas olharem para nós, glorifiquem a nosso Pai que está onde, irmãos? Nos céus. Uma pergunta: quem vê suas vestes tem a cobiça atiçada ou os pensamentos são elevados a Deus? Quem lhe vê? Tem a cobiça atiçada ou os pensamentos dele se elevam a Deus? Uma boa roupa, uma roupa com pudor e modéstia,
faz a pessoa dizer: essa mulher parece uma santa. É o leg, não é o leg? Irmãos, usar o leg não é o pecado é usar só o leg. Se a mulher vai fazer caminhada, isso não é uma doutrina, que isso pertence ao pastor da igreja. Mas se a mulher vai fazer caminhada e usar o leg, o que é que ela deve usar por cima? Uma roupa leve, uma roupa suave, uma roupa apropriada para a caminhada, mas que cubra as partes pudendas e semi-pudendas. Muito obrigado pela intervenção, meu companheiro. Para encerrar, o inspirado apóstolo disse, portanto, olha que coisa linda, para completar 1 Coríntios 6:20. O inspirado apóstolo disse, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais é para glorificar a Deus no espírito, mas é para glorificar a Deus no corpo também. Que Deus os abençoe. Pastor, muito obrigado. Espero em Deus nosso Senhor que tenha sido útil a esta santa convenção. Amém.